obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelos primeiros comentários, primeiras ponências que já colocaram uma série de... Meu cérebro já está pulsando de forma bastante intensa, porque esse é um tema bastante caro, né? Eu estou nessa trajetória há muitos anos e tenho uma visão, talvez vou fazer uma abordagem um pouco distinta, pelo fato de não vir da academia, né? Ainda que tenha formação acadêmica, o meu olhar é um olhar de uma ativista, né? E de uma ativista que vem há algumas décadas atravessando o processo brasileiro. E, nesse sentido, eu queria começar usando dois elementos assim que vão perpassar a minha fala, e no final eu vou tentar fechar. O primeiro dele é a questão reconhecer que a construção democrática é uma disputa de conceitos, narrativas e práticas, né? Que nenhuma democracia é dada, nenhum ambiente que pretenda-se ser denominado democrático, né, ele é dado. Ele é uma construção, ele é conflito, fundamentalmente fundamentada em conflitos e demandas onde você tem que ter no espaço público uma possibilidade de acertamento, né, dessas demandas. E que a participação seria, portanto, um espaço um ato, como o Luiz definiu, né? Aquela parte que vem distinta, diversa, tentar construir uma outra noção, uma outra percepção sobre a diversidade, o bem comum, como se falou aqui, as necessidades e os vetores sobre os quais a política pública vai navegar, né? Então, participação, se ela não está na base concreta do exercício da cidadania, ela é uma abstração. Ela é uma abstração que se concretiza. E aí vai meu segundo pensamento. Ela é uma abstração utópica, né? Que ela é um desejo permanente, uma vez que ela vai se concretizando dentro de um determinado contexto político, econômico, social, ambiental e cultural. Então, participação como um mero estar num lugar ou um mero participar de determinadas decisões não significa necessariamente que você está resolvendo e equalizando as diversas demandas de países e de sociedades que se estruturam fundamentalmente pela desigualdade. E eu estou falando aqui concretamente das sociedades latino-americanas e posso falar especialmente do Brasil, que sempre se constituiu, passado, presente, espero que não no futuro, com uma desigualdade estruturada no racismo, no patrimonialismo, no patriarcado, né? Na criminalização de gênero, enfim, são muitas dimensões a qual a democracia brasileira se constitui, né? Mas ela se estrutura nesta desigualdade. E ela vem, então, participação nesse sentido, para mim, ela não é uma coisa, ela é um desejo que você não consegue resolver o passado, porque aqui nesse presente a gente está convivendo com esse passado desigual, que foi constituído desde o processo colonial no Brasil, né? E que hoje ele persiste e, por alguma razão histórica, ele vem se mostrando extremamente conflitante e jogando a sociedade brasileira a um conflito, a uma dimensão de conflito que talvez nunca antes tenhamos passado. Mas eu quero, para isso, para chegar com essas duas ideias para vocês, que é, para mim, o universo social. Aí eu sou de origem
eu sou cientista política e antropóloga, então eu tenho um carinho muito grande pela essa ideia do conflito. E o conflito, para mim, não é um problema. O conflito, para mim, é a essência das relações sobre as quais a gente vai construindo e definindo os vetores pelos quais o bem comum, aquele comum que a gente deseja utopicamente, se constitua, né? Então, eu quero fazer uma digressão na história do Brasil para dizer quem somos nós, essas ONGs que estão aqui falando em cidadania, democracia e marco dos direitos, nesse atual momento no Brasil. Da onde que a gente vem, né? Porque isso define, como eu disse, tem um contexto histórico, econômico, cultural, político, etc., né? Então, para mim, quando a gente volta lá para os anos 70 e 80, a gente vai ver que o Brasil foi constituído, a questão da participação no Brasil foi constituída por 3 grandes eixos, né? Se assim eu posso dizer. O primeiro, muito vinculado à Igreja Católica, ao segunda Conferência Geral do Episcopado, que aconteceu em Medellín em 68, que definiu a teologia da libertação como uma base que estruturava a ação das igrejas em prol dos pobres, né, na defesa da pobreza, no caso do Brasil, associada, acho que a América Latina também, a um pensamento de educação popular, onde Paulo Freire foi uma referência, que constituiu as tais comunidades eclesiais de base. Essa foi uma espécie de germe de muitos subgrupos, eram 80 mil comitês no Brasil, 2 milhões de pessoas participaram desse processo no momento em que vigia a ditadura militar. E que essa vai ser o germe daquilo que a gente chama dos movimentos de base no Brasil, e que demandavam um tipo de participação que dizia da base para o topo. A gente tem que transformar e demandar para que o Estado se faça diferente. Esse Estado que está aí, que a gente simplesmente demanda participação, não é o Estado que a gente quer. Tem que ser um outro Estado para entender e dialogar ou não com essa demanda de uma base social que estava largada, que sempre foi largada, sempre foi alienada e sempre foi invisível ao Estado. O outro eixo no Brasil era o sindicalismo, né? É o eixo do sindicalismo que vem nos anos 70, 80, com o chamado novo sindicalismo. É um sindicalismo que no Brasil vem com Getúlio Vargas, é um sindicalismo pelego, mas é um sindicalismo que, quando chega ali nos anos 70, 80, né, ele quer outro papel, ele quer outro tipo de participação política, ele quer intervir, quer defender os direitos como grupo de trabalhadores, né? E nasce ali no ABC Paulista e se transforma lá na frente, nos inícios dos anos 80, na CUT, né, a maior Central Única dos Trabalhadores do Brasil, e vai conectar também com a formação dos maiores partidos políticos do Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores, mas aí associado ao terceiro eixo, que é um eixo que estava à oposição, às esquerdas, os partidos ilegais, legais, que vai transitando ao longo da ditadura até a sua legalização no momento da redemocratização, né? Um outro elemento muito importante que define a questão da participação da sociedade civil no Brasil são os sanitaristas, e esses têm um papel importantíssimo, porque eles vêm desde os anos 70 tentando discutir no Brasil como transformar o sistema de saúde brasileiro num sistema universal, um sistema que envolvesse, né, que permitisse a gratuidade de qualquer cidadão e cidadã ao ingresso no sistema de saúde. Essa discussão vai tomando corpo, e em 1986 se faz uma grande conferência de saúde que vai delinear todo um procedimento participativo no Brasil que vai desembocar na Constituição de 88. É tão impressionante e foi tão sólida a formulação desses sanitaristas que ela é incorporada. Se cria, em 1988, a Constituição Federal, define o Sistema Universal de Saúde no Brasil, e todo o sistema participativo, e até hoje, se existe um conselho que conseguiu sobreviver ao Bolsonaro, é o Conselho de Saúde, porque foi constituído legalmente
E foi constituído por uma paridade de sociedade civil, dos impactados pelas situações, os impactados pela HIV/AIDS, organizações de, enfim, tuberculose, todos os tipos de representação e vozes ali dentro, não só participando, mas com caráter deliberativo. Eles têm capacidade de definir e deliberar a política de saúde, o financiamento à política de saúde, até vamos chegar ao Bolsonaro, né? Porque aí a vida muda radicalmente. Mas essa é uma construção muito importante do Brasil e que desagou ali na Constituinte como novo pacto social e que projeta, então, nos anos 90, é preciso fazer só uma pequena observação, que as ONGs nascem associadas na assessoria a esses movimentos de base, como acessórios desses movimentos, e é só depois da Constituinte, é só depois, nos anos 90, que as ONGs se assumem como sujeitos políticos de direito e de luta política. Ele fala, não, eu não sou mais um assessor do movimento dos sem terra ou dos movimentos camponeses. Eu sou um cidadão, eu sou um grupo, eu sou uma organização com capacidade de defender a cidadania, a democracia no Brasil e, portanto, ganhei autonomia. Então, tem todo um debate nos anos 90 sobre a autonomia desse setor. E é aí que se cria a ABONG. Então, é nesse momento que a ABONG nasce como uma associação que não pretendia representar todas essas organizações, mas que pretendia representar uma parte dessas organizações que eram exatamente aquelas que lutam pela democracia, pelo Estado laico, pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, pelo marco dos direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, enfim. Esse era o marco de fundante desta associação em 1991. Paralelo a isso, nasce um Fórum Nacional de Participação Popular, que foi muito importante, porque foi que deu concretude às formas participativas, que eram tensas. Até então, a gente participava como oposição dentro da sociedade civil em si mesma. A partir deste momento, nós éramos parte de um espaço político constitucionalmente designado. Os conselhos no âmbito municipal, estadual, federal, conselhos paritários. E aí, esse fórum teve um papel fundamental na construção dos potenciais e limites dessa relação. Ainda que mais na frente, também se constituíram grandes conselhos, como o Conselhão, na época do Itamar Franco, Fernando Henrique, depois do Lula, e aí foi, né? Mas foi aí que nasce também o famoso orçamento participativo, né? Que é um grande eixo do aprendizado participativo da sociedade civil brasileira, né? E o interessante é que a gente chega, então, a ABONG, é importante frisar que a ABONG nunca aceitou ser complementar ou ser subsidiária ou ser terceirizada pelo poder público, né? A nossa visão do nosso papel de participação e incidência era: a gente tinha que fazer com que o Estado entendesse a obrigação, porque nós éramos e somos organizações de bem público, de ação pública, privada, mas de ação pública, e que a gente merecia ter um financiamento e um reconhecimento desse Estado no nosso papel na construção das políticas públicas e no destino do país, né? E daí foi uma discussão que durou até o final do governo Dilma, que era a construção de um marco regulatório das ONGs, o MIROSC, que foi aprovado, não no nosso ideal, mas que é vigente até hoje no Brasil, né? Então, a BONG, ela sempre, pela sua origem, pela origem dessas organizações, ela sempre teve muito atrelada aos movimentos sociais brasileiros, ela sempre teve muito, e até hoje, a gente tem a nossa primeira ação, a nossa primeira constituição
para definir uma agenda política, ela vem na construção com esses mesmos movimentos que se multiplicaram posteriormente. Movimento negro, movimento de mulheres negras, movimento indígena, movimento LGBT, movimentos de associação de bairro, movimento de segurança alimentar, todos esses movimentos que antes do governo Lula, que aí vamos chegar nos anos 2000, se constituíram numa rede chamada Interredes, que juntaram, era a rede das redes brasileiras e construíram uma agenda que foi negociada ponto por ponto com os candidatos e, ao final, com o próprio governo Lula, que nasce em 2003. Então, o ano 2000 é o ano da era Lula-Dilma, que foi o ano que a gente caiu na realidade. É o seguinte, a gente entrou com euforia, a gente entrou achando que estava no poder, mas, na verdade, não estávamos. E, na verdade, é onde a gente cai para perceber que essa realidade tem limites, né? Quando a gente fala qual é o papel da ONG e qual é o do movimento social, porque no Brasil é muito difícil você dissociar a ONG do nosso campo, da ABONG, desses movimentos. Então, o que significa para nós estarmos dentro de um conselho paritário, em qualquer âmbito que seja, né? Nós percebemos que os limites tinham características culturais muito pesadas e de poder, evidentemente, né? As razões eram a herança autoritária dos nossos governos impedia, porque é uma herança cultural, não importa se é esquerda ou direita, porque ela se traduz na defesa do poder de uma maneira que você não consegue escuta daqueles que estão no Estado para as demandas. Ora, o Brasil fluíram conferências em todos os temas, juventude, LGBT, mulher, tudo que vocês possam imaginar. O Brasil se constituiu ao longo dos últimos 20 anos com conferências, com definições de políticas que nunca foram escutadas, ou quando foram escutadas, eram porque as situações eram tão emergenciais, tão agudas, que não tinha alternativa para o governo. E nós estamos falando de um governo popular democrático. Eu não estou chegando nem no Bolsonaro ainda. E a outra questão era o limite nosso, o próprio limite das ONGs. O mundo das ONGs, dos movimentos no Brasil, se repartiu muito, né? Se repartiu, alguns ficaram autônomos, que é o campo da ABONG, total autonomia, é o campo daqueles que se acharam no poder e se atrelaram ao Estado, e os que ficaram na oposição, ou seja, fragmentou-se. A experiência da participação produziu uma fragmentação negativa para o desenvolvimento dessa autonomia crítica capaz de mover-se e de conectar-se com os movimentos, com as realidades que vinham de uma tradição da educação popular lá dos anos 60, 70, que se perderam nessa disputa pelos espaços do poder do Estado, pelos espaços de financiamento, e aí nós chegamos no que a gente tem hoje, que é essa tragédia do governo Bolsonaro, né? Entramos num golpe de Estado em 2016. Esse golpe de Estado permitiu uma desorganização de tal maneira e eu não quero nem cair na falácia da polarização da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira, na verdade, começa a revelar aspectos extremamente danosos, né, para a construção cidadã, né, e permite que um declarado extrema-direita, conservador, né, não tem adjetivos muito mais, não vou adjetivar mais do que eu já estou fazendo, mas que ganhe e que seja eleito. E ele vem com a bandeira da criminalização, do rompimento de todos os contratos, do desmantelamento de todas as relações com as políticas públicas voltadas para esses setores da sociedade, com o desmantelamento de todos os conselhos, exceto os que constituíram-se legalmente, como é o caso do Conselho de Saúde, que persistiu. E, claro, a ABONG teve um papel essencial nisso. Quer dizer, nós reconhecendo que nós somos agentes articuladores, nós somos também uma base de práticas sociais importantes, né? Nós começamos a atuar na
acionar o governo brasileiro usando o poder judiciário, tentando garantir determinadas bases daquilo que a gente tinha conquistado no passado, mas que a gente vem, cada vez mais, a situação vem se tornando mais e mais dramática nesse aspecto. Então, para a gente, hoje, a questão da participação ela está muito mais voltada para eu diria assim, a tentativa de atualizar aquele passado que a gente nunca resolveu, né? E que hoje está dizendo essa pandemia está matando gente preta nesse país, essa pandemia está matando gente pobre desse país, essa pandemia está matando a maioria desse país a despeito de um presidente que fala, e daí? A gente vai morrer mesmo? Né? Então, essa realidade nos coloca num campo de outra perspectiva da participação e da incidência, que não é só participar pela política pública, porque não temos mais esse mecanismo. Agora, o que nos coloca e o que vai nos fazer, espero eu, na minha utopia, que eu persisto e insisto nela, construir uma nova normalidade. E essa nova normalidade, que não é aquela trajetória do pesadelo e das estruturas da desigualdade que a gente viveu no passado, que elas possam ser resolvidas nesse conflito para serem reequacionadas num futuro breve. Agora, isso vai produzir tensões muito fortes, onde a BONG seguramente está consciente e como agente deste segmento comprometido com a democracia, comprometido com o marco dos direitos, nós estaremos junto com esses movimentos e estamos no fronte dessa guerra. Estamos nas favelas, estamos nos territórios indígenas, estamos nas áreas que estão sendo incendiadas, estamos em todos os lugares, obviamente com uma correlação de força muito menor, muito menor. E aí, o que nos fica, e aqui eu termino, a clara, para mim, a clara, evidente percepção de que esses movimentos, essas organizações que se definem nesse campo da democracia e do direito, dos direitos humanos, são essenciais, mas não para recuperar um Estado como sempre foi o Estado. Sim, que seja um Estado presente, concordo, mas que seja um Estado que seja repartidor de poder, porque as necessidades e as complexidades que estão colocadas nesse presente momento, pelo menos aqui no Brasil, não nos leva a outra possibilidade, senão uma luta política articulada contra o que está estabelecido para a construção de um novo. Que essa utopia se faça. Muito obrigada.